Olá, boníssimo dia, tarde ou noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o engenheiro civil de segurança do trabalho Leonardo Santos e eu quero falar um pouco sobre a área da perícia judicial e da assistência técnica, tá? Então, bom, já me apresentei, a gente vai caminhar um pouco, né, sobre a área da perícia judicial, aplicado aí, sobretudo, à engenharia civil e à arquitetura, tá? Vou falar um pouco também sobre o engenheiro de segurança do trabalho e a gente vai seguir aqui sobre o tema. Bom, o perito judicial, né, como é que nasce a atividade do perito judicial? Ele é um profissional de nível superior, normalmente de nível superior, tá? Existem exceções, isso precisa ser pontuado, mas normalmente é um profissional de nível superior que é chamado pela justiça para esclarecer questões relativas à sua formação profissional em uma demanda judicial, tá? E essa função ela nasce ali do artigo 156 do Código de Processo Civil, que diz que o juiz será assistido por perito quando a prova do fato depender do conhecimento técnico ou científico. Tá? E aí eu posso citar também o artigo 465 do Código de Processo Civil, que diz, né, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia e fixará de imediato prazo para, para a entrega do laudo. Então, o perito judicial, né, ele vai ter essa função. Ele é um profissional de nível superior. Existem casos que o nível técnico, né, pode atuar, enfim. Mas ele é um especialista que vai ajudar o magistrado a tomar uma decisão numa determinada demanda judicial. O exemplo mais comum que eu gosto de citar é o caso, por exemplo, de uma perícia de vício construtivo, aonde um cliente faz uma reclamação junto a uma construtora, né? O juiz ele não tem a condição, ele não tem a capacidade técnica, né? Ele é formado na área jurídica, ele não pode, do gabinete dele, da sala de audiência, estabelecer uma sentença conclusiva sobre esse assunto, ou um tema que ele desconhece. Então ele lança a mão de um perito para poder esclarecer tecnicamente aquela questão e assim ele, né, proferir sua sentença, tá? Para você ser um perito judicial, não é necessário concurso público, tá? O perito ele não tem nenhum vínculo, ele não precisa fazer concurso público. É necessário que você faça o cadastro nos tribunais. Vou falar um pouco da divisão dos tribunais mais à frente, mas todo tribunal tem um cadastro, então basta você conhecer os tribunais, conhecer a exigência de cada tribunal e você assim pode fazer o seu cadastro. Você não paga para se cadastrar, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que é a minha base. Não temos notícia de ninguém assim que precisou pagar, também não sei disso em outros estados. Você não paga mensalidade ou anuidade, nada disso. É necessário que você seja nomeado por um juiz, você precisa de um juiz que te nomeie para um processo, não, conforme eu falei lá em cima, né? Não é concurso público, você não é um funcionário do tribunal, então as nomeações elas são pontuais. O juiz ele te nomeia para aquele processo. A partir do momento que você entregou o seu laudo, recebeu e o processo acabou, acabou também, né, a sua atuação naquele processo judicial. E falando aqui no último ponto, né, sobre os tribunais, existem os tribunais de justiça, no meu caso aqui é o TJRJ, né, a Justiça Federal e a Justiça do Trabalho. Basicamente, a diferença, o processo que corre na Justiça, no Tribunal de Justiça, é o mesmo da Justiça Federal, tá? Só que a única diferença é que na Justiça Federal, né, os processos que vão correr na Justiça Federal são processos que a União figura, ou como autor ou como ré, né, quando ela tem algum tipo de interesse, esse processo corre na Justiça Federal. Quando não, o processo ocorre na Justiça Comum mesmo, Tribunal de Justiça do Estado. A Justiça do Trabalho, né, imagino que ela seja mais palatável, mais fácil de ser compreendida, são as reclamações trabalhistas. Aí tem muito processo para engenheiro de segurança do trabalho. Aqui falando um pouco das áreas do engenheiro e do arquiteto, né, são algumas das áreas, inclusive, que eu atuo. A gente pode atuar no arbitramento de aluguéis, nas avaliações de imóveis, nas inspeções prediais, processos que envolvem demarcação de faixa de domínio, processos que tenham como tema, né, acidentes de tráfego ou de trânsito, dependendo da literatura. Quando ocorre algum acidente, basicamente, assim, de forma bem resumida,
O engenheiro civil, ele analisa as condições da via, o engenheiro mecânico, ele vai analisar as condições dos veículos ou do veículo relacionado com o acidente, tá? Tem as perícias de concessionárias de energia, aqui no Rio de Janeiro tem muitas. E quando eu falo concessionárias de energia, estou falando as relações de consumo de água, esgoto, energia elétrica, telecom e gás. Tá? Aqui no Rio de Janeiro eu só não faço telecom, todas as outras eu tenho bastante nomeações nessa área. É uma área pouco conhecida, né, dentro da perícia judicial. E revisão de contratos, enfim, qualidade de produto, colocaria aqui na mesma linha. Eu, inclusive, entreguei um laudo recentemente, né, quando da gravação desse vídeo, eu entreguei um laudo onde justamente um condomínio ele estava pedindo a revisão lá do contrato dele com uma empresa de engenharia que executou um serviço de impermeabilização que no entendimento no entendimento do condomínio foi mal feito. Então, o juiz chama o perito para esclarecer e ver se foi mal feito, se não foi, se foi feito tudo, se não foi. Basicamente, são essas aqui as áreas de atuação. O produto final a ser entregue pelo perito é um laudo técnico. Tá? É um laudo que você vai protocolar. Hoje, a maioria esmagadora dos processos é eletrônico. Tá? O processo ele é eletrônico, então, produto final que você vai entregar um laudo técnico segundo o artigo 473 do Código de Processo Civil. Né? Esse laudo técnico ele deve conter, deve ter a exposição do objeto da perícia, deve ter a análise técnica ou científica realizada pelo perito, né? A indicação do método utilizado e resposta conclusiva aos quesitos. Né? Para quem ainda não sabe o que são os quesitos, a gente vai falar mais à frente, que são as perguntas feitas pelas partes. Né? Então, basicamente, o laudo do perito, né, ele vai chegar e vai dizer, olha, o objeto da perícia, o objetivo é esse, né, e eu vou fazer isso, aquilo e aquilo outro. A análise técnica, né, para identificar esse vazamento, eu vou usar um corante, eu vou usar um traçador químico, né, eu vou utilizar determinada metodologia não destrutiva. E aí o perito diz como que ele vai fazer, qual o caminho que ele vai seguir, né, isso é de extrema importância. Qualquer conclusão sua, né, você tem que dizer antes o porquê daquela conclusão, como você chegou, qual foi o caminho que você seguiu. Então, por isso que você precisa fazer análise técnica ou científica, bem como a indicação do método que você utilizou. No caso da avaliação de imóveis, eu vou fazer uma avaliação pelo comparativo direto de dados de mercado, ou não, vou fazer pelo método evolutivo. Você tem que indicar o método que você vai utilizar. E aí a resposta conclusiva a todos os quesitos. Ainda sobre o artigo 473 do Código de Processo Civil, no laudo, o perito deve apresentar sua fundamentação em linguagem simples e coerência lógica, indicando como alcançou suas conclusões. Né? Então, o perito ele não pode utilizar, por mais que ele seja um profissional técnico, ele está escrevendo para pessoas que são leigas no assunto. Né? Então, se você utiliza expressões muito rebuscadas, expressões muito específicas da sua área de atuação, você pode não ser compreendido. Então, eu particularmente gosto de citar, né, de forma rudimentar, dizer isso, né? Utilizar às vezes expressões coloquiais, entre aspas, para poder simplificar um assunto que é técnico, que é muito difícil, né? Que de repente é claro para mim, que sou formado na área, mas para um juiz ou para um advogado não vai ser. Por isso que o laudo ele deve ser apresentado, né, a sua fundamentação em linguagem simples e coerência lógica. É vedado ao perito ultrapassar os limites da sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Mas o perito ele não vai dizer que essa ou aquela parte está falando a verdade, ele não vai emitir ou omitir emitir a sua opinião sobre o assunto, dizer o que ele acha, o que ele pensa. Né? A função do perito é responder o objetivo da perícia de forma clara, de forma simples, de forma técnica, de forma a não deixar ali nenhuma mancha, nenhuma dúvida sobre a sua análise técnica e imparcial. Como eu falei, né, atrás dos quesitos são as perguntas feitas pelas partes ou pelo próprio magistrado. Sim, né, o magistrado ele pode também fazer perguntas. Eu já participei de vários processos
aonde o juiz ele menciona lá no despacho dele, né? Além das perguntas feitas pelas partes, deverá o perito responder as seguintes perguntas do juízo. E aí ele vai lá, lista as perguntas, aquilo que ele quer que eu responda para ele. Tá? Então, são perguntas que você vai responder do autor, do réu e, às vezes, do juiz. É muito comum na Justiça Federal os juízes realizarem, fazerem perguntas, né? Nas varas cíveis do Tribunal de Justiça já não é tão comum juízes fazerem perguntas. E aí vem uma observação que eu gosto de destacar, já que a gente está falando da perícia judicial e da assistência técnica, né? Quesitos adequados conduzem ao êxito ou ao fracasso. Por que eu sempre levanto essa questão? É muito comum advogados não contratarem assistente técnico, né? Porque eu vou falar mais à frente. Enquanto o perito ele é um sujeito imparcial no processo e ele é de confiança do juiz, os assistentes técnicos, eles são de confiança da parte, né? Então eles não são sujeitos imparciais. Eles, na maioria das vezes, né, defendem os interesses dos seus clientes. Eu ouvi uma vez de um advogado uma expressão que eu gostei muito, né? Eu perguntei para ele por que, se uma pessoa está errada, se uma pessoa já tem provas de que ela é culpada, por que ela precisa de um advogado? E ele me respondeu, pela garantia a um julgamento justo. Tá? Então, por que um assistente técnico é fundamental num processo judicial? No caso do autor, né, para garantir ali a obtenção do direito que ele está buscando, né, fazer perguntas técnicas, perguntas que levem o perito a concluir aquilo que vai representar o interesse do autor, né? No outro lado, você tem um réu que também deve contratar um assistente técnico como garantia de um julgamento técnico justo, como garantia do contraditório técnico. Então, é fundamental num processo judicial que as partes estejam assistidas por um assistente técnico, porque isso vai garantir ou o direito ou o julgamento justo, né, dependendo de quem você esteja defendendo. Já peguei muito quesito como perito judicial feito por advogado que contribui pouco ou quase nada para a avaliação. Como também já peguei muito quesito de assistente técnico que vai levando o perito a fazer uma investigação, né, e que essa investigação ela vai trazer subsídios técnicos, sim, para esclarecer o objeto da perícia. Tá? Seguindo adiante, tá? As petições do perito judicial. Toda comunicação, isso é uma dúvida que eu tive no início, né? Eu recebi minha primeira nomeação, fiquei muito feliz. E assim, liguei para alguns colegas para contar, e alguns colegas advogados, enfim. Mas eu fiquei com aquela dúvida, né? Como é que eu faço para dizer para o juiz que eu aceito, que eu quero trabalhar com ele, né? Toda comunicação do perito judicial com as partes ou com o juízo é feita através de uma petição. Né? E a petição nada mais é do que a sua comunicação, é um documento escrito onde você vai dizer lá o que você quer dizer ao juiz. Tá? Então, as manifestações mais comuns do perito são aceite de encargo e proposta de honorários. Isso pode ser feito apenas em uma manifestação, eu posso já aceitar apresentando o meu preço, né? Ou se as partes, por exemplo, não tiverem apresentado quesitos e eu precisar, obviamente, dos quesitos, isso já é um tema para uma outra aula, eu precisar dos quesitos para estimar os meus honorários, eu posso simplesmente aceitar, né, e dizer para o juiz que eu estou aguardando a apresentação dos quesitos, e tão logo as partes assim façam, eu vou lá e apresento uma nova petição com a minha proposta. Então, são documentos ali que normalmente andam juntos, aceite com proposta. A segunda manifestação mais comum é o agendamento de diligência, né? E a terceira, mais interessante, a que eu mais gosto, é a solicitação do mandado de pagamento. Para quem não sabe como se comunicar, para quem precisa às vezes de um modelo de petição, pelo menos um estilo de escrita, né? A gente tem aí 45 modelos de petições, o link está lá na bio do Instagram, o Instagram @lspericias. São petições, algumas eu retirei de livros, outras eu mesmo fiz. Existem aquelas que eu retirei, né, também de livros e formatei ali para minha necessidade. Então eu fui fazendo um bem bolado, vamos chamar assim, né, de petições que me auxiliam aí no meu dia a dia, desde o aceite, passando pela proposta, as manifestações diversas, solicitação de ajuda de custo, esclarecimentos quanto à proposta de honorários periciais, tem até uma resposta à impugnação.
Então é um conteúdo bem legal. São 45 modelos de petições. Eu ainda mando um modelo de proposta de assistente técnico. É um conteúdo que me ajuda até hoje, né, a me manifestar no processo judicial. Intimação e notificação, tá? De acordo com o artigo 269 do Código de Processo Civil, a intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e dos termos do processo. Já a notificação é o ato ou o efeito de levar a alguém o conhecimento de algum fato realizado ou a se realizar em juízo. Então, o que vem a ser intimação e notificação na prática, né? Na prática, quando o juiz ele te nomeia, por exemplo, né, ele me nomeia como perito judicial, ele nomeia e fica lá a decisão dele de nomeação parada lá. Até o momento em que alguém do cartório pega e vai me intimar, né? Ela vai me dar ciência de que eu fui nomeado. É muito importante entender isso, porque às vezes você é nomeado no processo, mas você é notificado, aí notificado já é o meu conhecimento. A partir do momento que ele foi, que ele recebeu, né, essa intimação, ele foi notificado daquela decisão. Ele, a partir do momento que ele é notificado, começa a contar os prazos para que ele se manifeste, para que ele responda, né? É super importante que o perito ele atenda aos prazos, que ele responda no prazo que foi determinado. Ele pode inclusive sofrer sanções por conta disso. E aí, né, ainda dando uma visão geral sobre a área, é um mercado ainda desconhecido. Eu gosto de falar dos pontos positivos, né? Normalmente vejo a galera falando dos pontos positivos, mas acho fundamental falarmos dos pontos negativos, não para fazer ninguém desistir, né? Não para, enfim, criar algum tipo de dificuldade, mas para esclarecer a realidade da área, né? E que as pessoas não passem por dificuldades que eu passei e que elas estejam dispostas a seguir ou não, enfim. A partir de um conhecimento mais amplo da área, né? O postulante aqui, perito, ele vai poder medir se eu quero ou não seguir nessa área a partir dos pontos que eu estou analisando como positivo e negativo. Então, como ponto positivo, eu destaco: não exige experiência, pode ser desempenhada como uma ocupação secundária, você tem flexibilidade do horário, os processos eles são, na maioria das vezes, eletrônicos, você pode visualizar de onde você estiver, a hora que você quiser, salvo a diligência, que normalmente, né, é em horário comercial, embora eu já tenha realizado diligências fora do horário comercial, isso é um outro ponto. Você não tem uma chefia imediata, né? O seu chefe é o juiz, mas ele também não te cobra muito, ele te dá um prazo de 30 dias. Como você vai fazer é meio que um problema seu. Você tem liberdade para escolher as áreas de atuação, né? Eu citei algumas lá no início dessa apresentação. Você pode escolher trabalhar apenas com avaliação de imóvel, você pode escolher trabalhar apenas com arbitramento de aluguel, você pode escolher trabalhar apenas com faixa de domínio, demarcação de faixa de domínio, terreno de marinha, né? Foi uma área que eu nem coloquei lá na frente, mas também existe. Enfim, você tem essa liberdade. Como pontos negativos, eu destaco o relacionamento com as serventias, em que pese todo o meu respeito aos funcionários públicos, né? Mas às vezes as coisas demoram, né? No judiciário você tem alguns feriados que são muito particulares. Você tem o dia do advogado, tem o dia da justiça do trabalho, tem o dia da justiça. Então, às vezes a coisa demora. A nossa justiça é lenta, isso é público e notório, né? Um homem médio é capaz de saber que da morosidade do nosso judiciário, né? Você tem a demora no recebimento dos honorários. Eu tenho, em média, levado aí de 2 a 3 meses para receber um honorário que já está depositado, isso sem falar nos processos com recebimento ao final. A minha primeira nomeação foi em maio de 2016 e eu tenho processo de 2016 para receber até hoje, né? Essa palestra foi gravada aí em outubro de 2021. Então, é um ponto negativo. E você tem as gratuidades de justiça, né? Que é quando a parte detém a gratuidade de justiça, ela é dispensada do pagamento das custas processuais, o que inclui o honorário do perito. Tá? Continuando aqui É uma palestra bem rápida, então eu estou passando apenas fazendo uma demonstração das áreas. A gente está lá no Instagram, @lsperícia, se você quiser saber mais sobre esse assunto, é só acompanhar. Eu também respondo, estou sempre abrindo caixinhas de perguntas, então qualquer conteúdo sobre a área pode perguntar que a gente está sempre respondendo. Eu gosto bastante da área, sou bem feliz, tenho mais de 1.000 nomeações, 1.175, se eu não me engano.
no ato da gravação desse vídeo, então é uma área que eu tenho bastante paixão, gosto bastante de falar. O assistente técnico, tá? Quem são os assistentes técnicos? Os assistentes técnicos são profissionais contratados pelas partes para acompanhar o trabalho do perito do juízo. Enquanto os auxiliares da justiça devem possuir formação específica na área que deseja ser nomeado, o assistente técnico não tem necessariamente essa necessidade. O juiz não vai exigir isso. O ideal é que você tenha conhecimento da área, que você seja formado, enfim, que você tenha um relativo conhecimento até para debater com o perito. Mas fora isso, não há exigência de formação. É muito comum numa perícia trabalhista, né? Você vai lá fazer uma inspeção na empresa, você é recebido por um administrador que não tem nada a ver com a área de segurança do trabalho. Enfim, é possível. Tá? O artigo 465 do Código de Processo Civil, ele fala que incumbe as partes, dentro de 15 dias contados da intimação do despacho da nomeação do perito, indicar os seus respectivos assistentes técnicos. Então, juiz nomeou, perito foi intimado, as partes foram intimadas sobre a nomeação, elas têm 15 dias para poder indicar os seus assistentes técnicos. Então, elas vão fazer uma petição, né, tendo em vista a nomeação do perito tal, a parte indica o Beltrano de tal para funcionar como assistente técnico nesse processo. É assim que funciona. Qual é o papel desse assistente técnico? Né? De forma bem resumida, como eu falei lá atrás, garantir o contraditório técnico. Né? Então, ele vai impugnar a proposta de honorários do perito, que se mostrem elevada, né? Ou em desacordo com o que é praticado na prática forense. Eles vão formular os quesitos iniciais e suplementares, se forem necessários, participar de vistorias, reuniões, exames e outras diligências. Eles vão rebater teses do assistente técnico da parte adversa, né, garantir o contraditório técnico. Eles vão emitir um parecer técnico. Por isso que é muito, muito importante a atuação do assistente técnico, e é importante entender essa diferença, que enquanto o perito do juízo ele emite laudo técnico, o assistente técnico emite parecer técnico. Apenas uma questão de nomenclatura para diferenciar as peças técnicas que serão expostas aí no processo judicial. Tá? Passando aqui para o próximo slide, a diferença entre perito e assistente técnico. Tá? O perito judicial ele é nomeado pelo juiz. Ele é de confiança do juiz. Ele emite laudo técnico. Ele está sujeito a impedimento ou a suspeição. Quem pede a perícia é que paga o perito. E é uma pessoa neutra no processo. Um sujeito imparcial, expressão que eu gosto, né? E o assistente técnico, ele já é indicado pelas partes, ele é de confiança da parte, ele emite parecer técnico, ele não está sujeito a impedimento ou suspeição. Quem quiser saber mais sobre impedimento e suspeição pode me perguntar nas redes sociais que eu respondo. Ele recebe da parte que o indicar ou não, se ele quiser trabalhar de graça é uma questão dele, né? E ele tem compromisso com o cliente, não com a causa. O perito judicial ele já tem compromisso, né, com a causa. Basicamente são essas aí as diferenças entre perito e assistente técnico. Quem paga o perito e assistente técnico? Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. O que é uma perícia determinada de ofício? É quando o juiz está lá diante de uma causa, ninguém pediu perícia, mas ele entende que ele precisa para resolver. Então ele vai lá e diz, determino de ofício perícia nomeando fulano de tal. E aí, quando essa perícia é de ofício, né, o juiz que manda, as duas partes pagam a perícia. Quando as duas partes pedem a perícia, elas também pagam. Né? Do contrário, quando é uma só que pede, essa uma só que pede é a que vai pagar a perícia. Se ela possuir gratuidade de justiça, ela é dispensada desse pagamento. E aí tem umas regrinhas para o perito receber, que não é o objetivo dessa exposição. Aqui a gente tem o fluxograma de um processo judicial, desde a petição inicial até a sentença. Acho que a imagem está um pouco curta, né? Mas a gente tem ela nas redes sociais também mais amplas, mas mostra assim, todo o caminho do processo judicial, de um processo judicial, citando os respectivos artigos do Código de Processo Civil. Para o perito judicial, a gente não precisa conhecer todos, né?
todos os artigos. Eu tenho um grupo de artigos ali a partir do 465 até o 480, são os mais importantes, né? Tem os também que falam de impedimento, suspeição, tem o artigo 95 que fala do pagamento. Então, assim, você tem alguns que são os mais importantes, né? Não precisa saber todos. Gratuidade de justiça, né? Eu sempre gosto de falar sobre a perspectiva do investimento, porque os processos que tramitam sob qualidade de justiça gratuita, né, normalmente o perito não recebe, ou recebe no final, ou recebe uma ajuda de custo, né? E cada estado trabalha isso de uma forma. Os processos JG, mas por que é importante falar da gratuidade de justiça? Porque os processos JG, né, justiça gratuita, são a porta de entrada para quem está começando na perícia judicial. Normalmente são casos que os peritos mais antigos não querem realizar, tornando-se o caminho de ingresso para aqueles que desejam agregar experiência, ganhar visibilidade junto aos magistrados e gerar um bom currículo. Às vezes você faz um processo JG, você não vai receber, ou vai receber apenas ajuda de custo. Realmente é ruim, né? Não é legal você fazer um trabalho que você não vai receber ele em sua completude. Mas é uma perícia onde você aprende a atuar no processo, você conhece advogados, de tanto fazer, você começa a ser chamado pelos advogados para atuar como assistente técnico. Então, é a porta de entrada para você gerar relacionamento e gerar um bom currículo, né? Todos os peritos que eu conheço, os peritos que de fato são atuantes, porque hoje tem muita gente aí falando de perícia judicial, eles começaram fazendo gratuidade de justiça, foram nomeados aqui e ali, fazendo até que eles foram montando sua carteira de juízes e advogados, atuando ora como perito, ora como assistente técnico. Mercado extrajudicial. A perícia judicial ela é a vitrine, é onde você é visto. Tá? Essa é uma definição muito importante. Você pode atuar, né, como numa produção antecipada de provas, eu já atuei em várias. Você pode emitir um parecer técnico para instruir uma petição inicial. Você pode atuar em consultoria em serviços diversos. Então, a perícia judicial ela acaba te colocando numa vitrine. Você vai conhecendo pessoas, vai conhecendo as partes, vai conhecendo juízes, vai conhecendo advogados. E você entra no meio onde as pessoas, né, um advogado ele não tem conhecimento das técnicas de engenharia. Então, você acaba sendo um profissional que é chamado não pelo seu custo, mas pelo seu conhecimento. Né? Você não é chamado para vender um serviço, você é chamado para vender uma solução. Então, eu acho isso fundamental, acho isso muito legal na área da perícia judicial. A gente tem um e-book gratuito, né, que fala mais sobre a área da perícia judicial. Eu coloco alguns estudos de caso, coloco inclusive casos que o juiz não seguiu o meu laudo, que eu acho importante falar. Né? Normalmente os peritos gostam de falar de quando eles são elogiados. Né? Eu gosto de falar de tudo. Quando eu sou elogiado e quando o juiz, né, resolve ali por alguma questão de mérito não seguir o meu laudo. O link para download está disponível lá no Instagram, @lsperícias. Em relação às dúvidas, aqui a gente chega ao final dessa apresentação. Se você ficou com alguma dúvida, se foi rápido demais, eu tentei enxugar ao máximo esse conteúdo, né? Se você chegou até aqui, é porque você se interessou pela área. O nosso Instagram, @lsperícias, é a rede social que eu mais movimento. Então, se você quiser fazer alguma pergunta, a gente está sempre abrindo caixa de pergunta. Quem manda no privado, eu já demoro um pouco mais, mas eu também respondo, costumo responder. Só não faço consultoria pelo Instagram. Isso aí realmente enfim, então a gente está sempre respondendo. Aqui a gente chega ao final da nossa apresentação. Tá? Espero que vocês tenham curtido, tenha dado aí para aprender bastante sobre a área e fiquem com Deus.